Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao desenvolvimento de aplicações mobile com Delphi e C++ Builder. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda, então vamos entender o que nós precisamos para iniciar com o desenvolvimento. Vamos falar um pouco de documentação e, obviamente, instalação e configuração do seu ambiente. Criação de sua primeira aplicação e alguns detalhes do FireMonkey, né, que são realmente bastante importantes para a criação de uma aplicação profissional, como, por exemplo, comportamento padrões de cada uma das plataformas e também o que o FireUI consegue te ajudar para ter um aspecto visual interessante em todas as plataformas. Ok? Então vamos lá. Iniciando por documentação, uma recomendação é explorar bastante o DocWiki. Então, lá no DocWiki você encontra documentação acerca de, obviamente, todo o produto, mas especialmente no FireMonkey existe uma boa quantidade de documentação disponível e exemplos. Né? Então, esses tutoriais, especialmente esse guia de início rápido aqui do FireMonkey e esse Mobile Tutorials, são muito interessantes. Então, se você está iniciando com mobile, seguir esses tutoriais e fazer os exemplos que aqui se encontram pode ser uma boa para que você compreenda melhor o funcionamento da plataforma. Ok? Obviamente esses links todos vão estar disponíveis na documentação que vocês vão receber, mas eu gostaria de só mostrar um pouquinho esse cara aqui, esse Mobile Tutorials. Ele é muito interessante porque aqui você encontra realmente uma série de tutoriais bastante completos, passo a passo, sobre diversos aspectos do desenvolvimento mobile. Então você tem aqui também a parte de configuração, né, do seu ambiente de desenvolvimento, mas especialmente elementos da interface. Então, como começar com a criação de uma aplicação no device, e aí usando os diversos recursos que estão disponíveis, como o Address Book, os botões, calendários e por aí vai, ó, mapas, multiview. Então, se encontra aqui tutoriais bastante completos, né, sobre os mais diversos aspectos do desenvolvimento mobile. Tá? Então, bastante recomendado esse tutorial. O link está ali na documentação que nós estamos aqui disponibilizando. Além da documentação nativa do produto, né, documentação produzida pelo embarcadeiro, alguns bons tutoriais, né, você vai encontrar, não exclusivamente sobre FireMonkey, mas alguns bons tutoriais você vai encontrar aí pela internet, muitos produzidos pelos nossos MVPs. Então, tem essa coleção de recursos aqui. Esse cara, o Bruce, ele é MVP. Tem aqui um material bastante interessante, ele basicamente uma coleção de recursos. Eu tenho aqui também no meu blog alguns recursos, né, que eu venho colecionando. Então, e isso daqui eu procuro manter conforme aparecem coisas novas ou interessantes, eu vou adicionando aqui essa lista. Então aqui alguns recursos, não somente mobile, mas conjunto aí de links que podem ser úteis aí no seu desenvolvimento. Tá certo? Bom, com relação ao produto em si, né, instalação e configuração. Então vamos lá. Se você não tem uma versão do RAD, Delphi ou C++ Builder que suporte mobile, então você pode baixar um trial, tá, diretamente nesse link para executar aqui os exemplos que nós vamos fazer nesse tutorial, conhecer melhor a ferramenta e quem sabe não passar a desenvolver aplicações mobile com o RAD Studio. Tá? Quando você faz o download, você tem, na verdade, no instalador, a opção de instalar do RAD, né, a opção de instalar Delphi e C++ Builder. Obviamente, de acordo com a licença que você tem, vai instalar um ou outro. Se você tem um RAD, vai instalar ambos. Né? Tudo que nós vamos olhar aqui hoje é válido para os dois, Delphi e C++. Nós vamos focar mais em Delphi, mas tudo, exceto algum detalhe que nós viemos a mencionar, tudo é suportado pelos dois ambientes. Tá? Se você tem Delphi Pro ou C++ Builder Pro, né, edição Professional, então existe um Mobile Add-on Pack, você pode adicionar esse Mobile Add-on Pack no Pro, e aí você tem todos os recursos de mobile tal qual no Enterprise, né? Obviamente faltando aí
parte de DateSnap, por exemplo, para aplicações de 3 camadas. Mas para desenvolvimento mobile, se você adicionar o Mobile Add-on Pack no Pro, você tem tudo que é necessário para desenvolvimento mobile. Tá? Lembrando que o Starter ele não oferece nesse momento suporte para mobile. Então aqui existem 2 tutoriais bastante interessantes e bastante completos, que é a configuração do seu ambiente de desenvolvimento para Android e a configuração para iOS. Tá? Essa configuração, então, ela tem alguns aspectos. Né? Primeiro, quando você você faz a instalação, vamos falar um pouquinho de Android inicialmente. Né? Então, lá em Tools, Options, no SDK Manager, você automaticamente já recebe obviamente desde que você selecione lá no instalador, ou não remova no instalador, né, ele já vai fazer a instalação do SDK do Android para você. Então, durante o processo de instalação, essa parte de SDKs necessário para Android já vai estar devidamente instalado. O que mais você precisa com Android? Bom, você precisa disponibilizar ou configurar o seu device, né, para que ele reconheça ou seja reconhecido lá pela IDE. Então, primeiro, né, você vai instalar o USB driver do seu device, e aqui vai uma observação: alguns devices, eventualmente, mesmo com o USB driver nativo, não são reconhecidos adequadamente, não pelo rádio, eles têm que ser reconhecidos, na verdade, pelo sistema operacional. Né? No ADB, lá, se ele não é listado no ADB, ele não está sendo reconhecido. Então, uma possibilidade aqui é remover os drivers nativos do fabricante, né? Você reinicia a máquina antes de encaixar o USB ali do dispositivo via o cabo, né? Instala o driver do Google. Então tem um driver do Google, se você pesquisar na internet, Google Generic USB Driver, e baixa o driver do Google. Tá? Eventualmente ele resolve essa questão do reconhecimento. Lá no device você também tem que disponibilizar, habilitar a opção de debug. Então está direto lá no device, existe lá uma opção Developer, onde você ativa o debug por USB. Cada device, distintos devices, tem uma forma de fazer isso, mas normalmente clicando ali diversas vezes sobre a versão do Android, ele habilita o modo desenvolvedor. Tem alguns dispositivos, algumas customizações que são diferentes. Então aí precisa dar uma pesquisada para o seu dispositivo. Tá? Então, uma vez com o USB ele conectado lá na IDE e o driver correto, habilitado o modo debug, ele vai aparecer para você aqui no ambiente de desenvolvimento. Depois a gente vai fazer um teste com isso. Tá? Com relação ao iOS, então nesse caso você necessita fazer a importação do SDK de um equipamento rodando macOS. Tá? Então esse equipamento rodando macOS ele pode estar disponível de diversas formas. Então você pode, por exemplo, desde o mais tradicional, que está trabalhando numa máquina, um MacBook ou um desktop, né, rodando macOS com uma VM Windows como Delphi e fazendo ali a conexão via PA Server. Né? PA Server é um serviço que você vai executar ali na plataforma, especialmente no Mac ou no Linux também, para que isso permita, né, a distribuição automática e o deploy, além do deploy, o debug remoto. Né? Então o PA Server é o fundamento para isso, né? Tá aqui e você vai encontrar no help lá como fazer a instalação no Mac. Mas se você não tem um Mac, existem algumas alternativas, por exemplo, usar um Mac Mini, né, numa rede. Então não é necessário numa equipe de desenvolvimento que todos tenham um Mac. Você pode ter um Mac Mini, é um desktop da Apple, né, de dimensões reduzidas, mas ele roda um sistema operacional macOS normal. Então você tem lá configurações com 8 GB, com 16 de RAM, e você pode compartilhar esse cara na rede com várias instâncias do PA Server. Você vai ter vários desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo. Então quando cada desenvolvedor vai conectar aqui num PA Server, num IP porta, numa porta diferente do PA Server. Tá? E aí, uma vez que você tenha isso configurado, o PA Server funcionando, aí você pode fazer a importação do SDK. Tá? Então, um Mac na rede também pode ser compartilhado para mais de um desenvolvedor. Tá? Você não precisa necessariamente de um Mac por cada um dos desenvolvedores. Bom, uma vez que você tenha isso disponível na rede, então você vai usar aqui no SDK Manager, você vai fazer a importação do SDK do iPhone, por exemplo, e se você pretende desenvolver para o macOS também, do SDK do macOS. Tá? Eventualmente, para testar no simulador, o SDK do simulador. São SDKs diferentes, porque o simulador é Intel
e o dispositivo final é RM. Então são dois compiladores aqui, tá? Um para o simulador ou um para o device, ok? Então, com isso você tem os SDKs importados, né? Lembrando que o PA Server, então aqui no Connection Profile Manager, você tem aqui a configuração do PA Server, né? Aqui está configurado o meu PA Server lá no Mac, então é assim que você faz a conexão com ele. Eu vou carregar aqui o PA Server. Ele é uma aplicação que você instala no Mac, tem ali uma aplicação de instalação mesmo, né? Isso vem com lá o instalador do RAD, você só copia ele aqui para o Mac e faz a instalação. E aí você tem esse carinha aqui, que é como um serviço, né? Ele vai pedir aqui permissão de debug, né? Na primeira vez que você executa. Então você entra aqui com a sua senha de administrador, tá? Ele está em modo debug e ele está ouvindo a IDE. Então a partir desse momento, ó, neste IP, você tem aqui ele ouvindo, né? Nós podemos testar aqui a conexão. Ó. A PA Server é isso que permite você fazer a importação do SDK, tá certo? Então isso com relação à configuração do seu ambiente. Tá? Vamos lá, criando sua primeira aplicação. Então, aqui, nós estamos no Tóquio, mas a maioria das coisas aqui são similares se você está, por exemplo, em Berlim e Seattle. Tá? Então, nós vamos criar aqui uma aplicação Multi-Device Delphi. O mesmo ocorre aqui com o CBuilder, né? Se você optar pela criação em CBuilder, tá certo? Então, aqui nós vamos iniciar com a aplicação Multi-Device em Delphi. Vamos começar aqui com um form em branco. Esse cara, inicialmente, né, o que é que tem de diferente aqui para você que está chegando agora no desenvolvimento mobile, né, não brincou com esse cara ainda? Primeiramente, atenção aqui para o Project Manager. Então, enquanto lá, numa aplicação VCL tradicional, você pode compilar para Windows 32 e 64, aqui essa mesma aplicação você pode compilar para Android, para iOS, né, seja simulador ou dispositivo, e para macOS. Tá? Então, todas as plataformas, além do Windows, suportadas aqui no seu Project Manager. Né? Você altera a plataforma simplesmente alternando aqui selecionando a plataforma que você deseja. Tá certo? Muito bem. Aí vem a pergunta, né? Bom, como é que este cara, né, que aqui tem uma aparência um tanto quadrada, digamos assim, se transforma numa aplicação mobile? Então, existem recursos, né, tanto no Delphi quanto no C++, que simplificam em muito a criação de uma aplicação multi-device. Tá? Então, esses recursos, né, que estão disponíveis são ferramentas que foram construídas especialmente para esse desenvolvimento das aplicações multi-device. Tá? Então vamos explorar um pouco cada um deles aí. Primeiro, existem comportamentos no mundo FireMonkey que são automaticamente ditados pela plataforma. Então o que é isso? Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um form, né, tradicional. Você consegue, lá no mundo VCL, você tem sempre um paradigma que é um arquivo .pes e um arquivo DFM, né, que é onde estão onde está a parte gráfica, né, da sua aplicação, ou o binário, né, a parte do form visual. No mundo FireMonkey, você tem um arquivo .pes e múltiplos arquivos de formulário, múltiplos FMX, que é o par do DFM no mundo FireMonkey. Tá? Então, diferente lá da VCL, eu posso ter aqui um único código-fonte, mas com diferentes views. Então, isso é o que permite, por exemplo, vamos colocar aqui um simples botão. Né? Isso é o que permite que um simples botão, né, entre outras propriedades que nós vamos explorar ao longo dessa fase aqui do Academy, nós vamos focar em mobile, né? Você tem aqui o Style Lookup. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, um estilo câmera para esse botão. Isso é diferente de ícone, ok? Isso é um estilo visual, ele está desenhando o botão no formato de uma câmera. O que acontece? Eu posso adicionar aqui múltiplas views. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui uma view de um iPhone 4, uma view de um Android de 4 polegadas. Percebam que automaticamente o botão ganha o aspecto visual nativo de cada uma das plataformas. O master é sempre o Windows. Tá? Quando eu faço isso, né, o que é que está acontecendo?
Vamos salvar aqui esse cara. O que é que está acontecendo aqui na prática? Eu estou criando múltiplos forms para o mesmo PES. Então, eu tenho um código-fonte, mas múltiplas visões desse cara. E essas múltiplas visões são o que permite você personalizar o formulário ou a visão da aplicação para cada uma das plataformas. Né? Por exemplo, você pode no Android omitir, por exemplo, um botão back que você tenha, né, lá no seu formulário, um botão voltar, porque o Android tem o botão físico voltar, enquanto lá no iOS eu necessito do botão voltar. Né? Isso você faz simplesmente, se eu colocar aqui, por exemplo, um toolbar, né? E vou adicionar aqui um novo botão sobre ele. Tá? Vou alinhar esse botão aqui left, e lá no meu style, né, eu vou colocar aqui o back button, certo? Tem aqui um text, então a gente pode colocar aqui back, ok? Podemos também ajustar aqui uma margem para que aí fique com um visual mais bacana, tá? Então o back button lá no Windows, o back button no iOS e no Android, mas no Android não me interessa esse cara, porque eu tenho o botão lá físico no Android para voltar. Então simplesmente você deixa ele no Android invisível. Quando você executar a aplicação no iOS, você tem o botão. Quando você executar no Android, você não tem. Esse é o poder aqui do nosso Form Designer com múltiplas suporte a múltiplas views. Né? Esse é o objetivo dessas múltiplas views. Tá? Você não tem que se preocupar, por exemplo, aqui em adicionar uma view para cada tamanho do device. Obviamente, se você quiser personalizar alguma coisa, esse é o caminho. Mas a ideia é construir o layout sempre de maneira responsiva, para que ele se adapte em todas as plataformas. Porém, você consegue, nessa visualização em particular, fazer pequenos ajustes, fazer ajustes que permitam, né, uma melhor visualização ou uma cor diferente, um estilo diferente em cada uma das plataformas. Tá certo? Muito bem. Outros recursos que são importantes aqui do mundo do desenvolvimento mobile. Então, existem alguns comportamentos que o FireMonkey trata automaticamente para você. Um deles é o Tab Control. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou carregar aqui um exemplo. Inclusive, ele está aqui. E vejam só que interessante. Né? Nós vamos executar esse cara. Vou conectar aqui o device. E nós vamos executar esse cara em diferentes plataformas. Estou conectando aqui o dispositivo Android. Ele vai aqui reconhecer. Observem aqui que o device é reconhecido. Né? Você localiza o device aqui no seu Project Manager. Tá? Então, esta mesma aplicação, nós vamos executá-la no mundo Windows, inicialmente. E vamos observar alguns comportamentos. Tá? Então, eu vou ativar aqui também um tablet. Tá? Então, nós temos aqui a aplicação no mundo Windows, aqui tem uma lista de nomes que você pode navegar, e aqui algumas informações dos funcionários. Né? Esse é o objetivo da aplicação, está rodando aqui no Windows. A mesma aplicação eu vou executar aqui no Mac. Então vamos lá, simplesmente alteramos aqui a plataforma e run. Tá? A aplicação está sendo enviada lá para o Mac, vai carregar aqui em alguns segundos. Enquanto ela está carregando, eu vou ativar aqui o Reflector, esse cara para permitir que a gente compartilhe o dispositivo aqui móvel com vocês. Né? Então a mesma aplicação executando aqui no Mac. Tá? Vocês observam que todo o aspecto visual é nativo, então você tem aqui que carregou o Reflector. Tá? Todo aspecto visual é nativo, você tem a integração dos botões, você tem a integração dos menus, né? É uma aplicação realmente nativa, executando aqui no Mac. Tá? Então aqui os botões do Mac, o menu integrado. Ok? Vamos reduzir esse cara, né? É a mesma aplicação rodando aqui no Mac. E eu vou compartilhar agora aqui os dois dispositivos móveis. Então, primeiro aqui o Android. Está carregando.
e agora o tablet. Muito bem. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Então, observem o comportamento. Né? Essa mesma aplicação, ela está aqui e ela está aqui no tablet. Observe o comportamento do FireMonkey. Né? Eu vou reduzir isso aqui também para que fique tudo bastante claro aqui. Então, observem aqui o comportamento. Esta mesma aplicação, né, rodando no Android e num tablet com iOS. Né? Observem que o tab, né, aqui no mundo Android, ó, a tab está acima, né, enquanto os tabs lá no iOS estão abaixo e possuem uma imagem. Como é que isso funciona? Muito bem, isso é automático. Então, para citar um exemplo, né, que é o que eu estou mencionando, inclusive, aqui na documentação, o tab control, existe uma propriedade tab position, que uma vez selecionada como plataforma default, ele vai se comportar de acordo com o padrão de cada plataforma. Então, no mundo iOS da Apple, né, o tab ele é sempre abaixo aqui com imagens. Essas imagens, obviamente, elas foram configuradas lá na aplicação. Né? No Android, elas são tabs aqui acima nesse formato. Então, automaticamente ele está mudando de comportamento de acordo com a plataforma, porque está selecionado aqui plataforma default. Ah, mas eu gostaria de fixar isso de uma forma. Ok, é só mudar o comportamento ali no plataforma default, remover e dizer se quer acima, abaixo, da forma que você quiser. Outro cara interessante é essa listagem de nomes que aparece aqui ao lado. Ó. Isso é um list view ou um list box, né? Mas ele está sob um controle chamado multiview. E o multiview ele tem uma série de inteligências, ele pode se comportar como menu pop-up e uma série de outras configurações possíveis. Nesse caso, né, ele está configurado aqui para funcionar como essa opção de split. Né? Então, dentro dessa configuração do list view, você consegue dizer para ele qual é o tamanho mínimo que você esperado para esse cara. Então, uma vez configurado isso, né, você tem aqui, ó, se eu estou no tablet que eu tenho mais espaço, a lista de nomes está disponível. Se eu estou no Android, a lista de nomes automaticamente se converteu no menu porque eu não tenho espaço disponível. Isso é comportamento automático da plataforma. O list view, o multiview faz isso para você. Ele auto-recolheu ali porque não há espaço suficiente. Se eu mudo a posição do tablet, olha que interessante. O multiview se converteu no menu porque não havia espaço mínimo necessário. Ok? E se eu retorno, ele automaticamente torna a exibir os nomes. Então, esse tipo de comportamento, né, esse padrão, ele é definido pela plataforma e facilita muito a vida no desenvolvimento. Um outro cara interessante é aqui o Control Type. O Control Type ele exerce influência sobre alguns controles. Então, alguns controles do FireMonkey podem ser renderizados de maneira nativa. O que isso significa? Significa que você continua desenhando a aplicação normalmente como você está acostumado, mas quando você marca esse controle como plataforma, ou seja, para que ele utilize o controle nativo da plataforma, então ele vai ser renderizado com o controle nativo lá da plataforma destino. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, no iOS nós temos o calendário, nós temos o Edit, nós temos o List View, tá? Que ele pode assumir o controle nativo de cada plataforma. Nós temos o Switch. E o que é que você ganha com isso? Bem, você ganha uma melhor integração com a plataforma. Por quê? Porque os controles que são que estão renderizados nativamente, né, eles permitem alguns tipos de integração como a que nós estamos vendo aqui. Então, quando você está no controle estilizado, né, do FireMonkey, você tem o controle desenhado pelo FireMonkey em algumas opções padrão. Quando você está com o controle no estilo da plataforma, desenhado pela plataforma, então ele tem o menu padrão da plataforma. Isso te dá algumas habilidades
Por exemplo, integração, no caso do iOS, com o Siri. Né? No caso do Windows, você também tem lá o botão direito, por exemplo, no Edit ou no Memo, você tem as opções nativas da plataforma. Lá no próprio iOS, se você coloca um memo e coloca ali um telefone, ele já marca o telefone como clicável para discar. Isso quando você renderiza ele como nativo. O mesmo para um URL, um e-mail. Né? Então são features que você ganha porque ele está sendo renderizado como nativo. Esse recurso ele está disponível hoje para iOS e Windows, né? Mas ele estará disponível em breve para Android. Então, essas mudanças que ocorreram agora no Android, mudança da forma de utilização da thread do Android, foi para permitir que nós tenhamos controles nativos nessa plataforma. Então, com esses controles nativos, por exemplo, você pode também integrar, vai poder integrar também os edits mesmo do Android com recursos nativos da plataforma, como leitura de tela, como os assistentes do Google, assim como os assistentes lá do iOS. Então, os controles nativos também ajudam em muito esse tipo de integração com a plataforma. É algo para você usar aí na sua aplicação mobile, né? Especialmente nesse momento iOS e o Windows, né? Futuramente aí disponível para o Android. Tá? E aí, por exemplo, integração com o Google Now e outros recursos da plataforma. Tá? Nós falamos já um pouco do FireEye, né? Que é a nossa que oferece suporte para views, né? Então você tem lá o suporte para múltiplas views, né? Eu quero aqui, por exemplo, ver essa aplicação no iPad, né? É o que nós fizemos ali, no iPhone, no Android. Além disso, você tem aqui o Multi-Device Preview. Então, o Multi-Device Preview é um outro recurso muito interessante que permite que você compreenda como sua aplicação vai se comportar em cada uma das plataformas sem fazer o deployment. Então, em tempo real, enquanto você está idealmente trabalhando com 2 monitores, né, você está fazendo design da aplicação e você consegue observar como a aplicação está se comportando. Tá? Esse é o Multi-Device Preview. Tá? Um outro cara interessante, só restaurar aqui minha configuração padrão. Um outro cara interessante que você tem aqui na plataforma, né, o Live Preview. Então, além do App Preview, ali que te dá esse preview aqui em tempo real, você tem um Live Preview, e o Live Preview ele é uma aplicação que está instalada no seu device. Tá? Então, aqui nós estamos vendo isso no Android. Ó. Esse Live Preview você baixa da loja virtual do Google Play ou do iOS, no caso da loja da Apple Store, no caso do iOS, e ele faz um preview do form, né, em tempo real da sua aplicação, do que você está desenhando ali em tempo real, aqui diretamente no device. Tá? Então, o que você precisa para isso é estar na mesma rede. Né? Então ele vai usar a tecnologia do AppTethering, tá? E você precisa estar com os caras na mesma rede. Então aqui eu vou fazer uma tentativa que vamos trocar esse cara aqui para que ele passe para a rede externa, porque aqui ele é uma sub-rede, né, da VM. Então o IP dele é um IP interno da VM, tá? Então aqui eu estou fazendo ele capturar um novo IP. Você tem aqui Tools, Options, e aí nós temos aqui uma opção do Live Preview, né, onde ele mostra para você os dispositivos conectados. Então aqui ele está fazendo um broadcast, tá, dessa aplicação, da IDE em si. Né. Aqui eu tenho a aplicação instalada tanto aqui no Android quanto no iOS. Eu vou ativar aqui no tablet. Ó. Ele vai pesquisar a rede, localizou a IDE, vamos selecionar aqui a IDE que eu vou me conectar, tá? E aí ele passou a transmitir a tela, que nós estamos fazendo design aqui, para o device. Tá? Então isso também permite, de uma maneira simples e rápida, que você
compreenda como a interface vai se parecer quando executando lá no dispositivo. Então são múltiplos recursos, né, que o RADStudio oferece para tornar muito mais fácil e tornar realmente real, criar uma aplicação para múltiplos dispositivos. Você pode ver esse tipo de recurso, esse nível de tecnologia que você encontra no RAD é único, com esse automatismo e com esta facilidade, criando realmente uma aplicação, um código-fonte para múltiplos dispositivos. Ok? Então, esta foi a nossa introdução ao desenvolvimento mobile. É com esta base que nós vamos seguir para os próximos episódios, né? Então, se você vai seguir isso, recomendo que você configure aí sua ideia, seguindo essa documentação, configure os dispositivos. Se tiver dúvidas, envie um e-mail, entre em contato. Mas esta é a base, né, para o início do desenvolvimento mobile com o FireMonkey no RADStudio, seja Delphi ou C++ Builder. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Aqui os dados para contato e, por favor, siga-nos no Facebook, Delphi Brasil, Embarcadero BR. Esse é o nosso principal canal de contato com a comunidade. Muito obrigado e vamos agora ao vivo.